Preste atenção nessa história. Sob efeito da opinião pública, um juiz havia decretado integração racial nas escolas do Estado. A pequena Judite ia enfim sentar-se num banco de madeira para aprender as coisas que faziam o orgulho dos adultos. Sua mãe ouviu no noticiário matinal que o mundo inteiro prestava atenção nos Estados Unidos, no Texas, naquela modesta escola de Dallas, na sua pequena Judite, mas foi com serenidade que lhe preparou a lancheira e os cadernos. Um irmão acompanhou Judite até perto. Não foi comum seu primeiro dia de aula, nenhuma criança branca comparecera, de forma que a professora, sem saber onde pôr as mãos, ensinou tudo sozinha para ela. E, na verdade, para centenas de soldados que do lado de fora foram garantir a sua integridade. Ao comer a merenda, Judite continuava só. Meio-dia, quando guardou seus pertences para voltar para casa, já não se sentia nada contente. As duas fileiras de soldados faziam um corredor para ela passar. Por detrás deles apareceram então centenas de carinhas brancas, xingando, vaiando, cuspindo. Haviam adultos também, mas Judite não quis olhar ninguém. Seus passos eram firmes, até onde uma garota de 7 anos pode andar assim. O coro a perseguiu até a praça, em frente à escola. A pequena Judite sentou-se, então, num banco de pedra, abaixou o rosto e chorou. Um homem branco veio na sua direção. Os soldados, por um instante, chegaram a pensar numa agressão. Ele pôs a mão no ombro dela, de leve, e segredou: Judite, não deixe eles verem que você está chorando. Na história de Judite, contada por Joel Rufino dos Santos, ocorrida nos anos 60 do século passado, podemos perceber como a cor da pele, a forma do nariz, os contornos da boca e o contorno do corpo indica uma sentença pré-estabelecida para a vida. Nesses elementos estariam já fixados seu lugar social, sua condição econômica, seus direitos e deveres, aliás, seus não direitos e os seus muitos deveres. Assim, cor, raça, exclusão e rejeição são conceitos que se misturam por vezes, como se a cor da pele apontasse para uma raça superior ou inferior. Essa ideia fornece a base para o racismo. Black is beautiful. Esta frase em inglês sinaliza para a valorização da cor da pele negra, como um emblema, um símbolo para a valorização da cultura africana e de seus descendentes, na grande diáspora para a qual foram submetidos nos séculos das colonizações. A expressão também indica que há outros valores além da estética branca, da classe média, do contorno europeu e estadunidense. O início oficial do movimento de valorização da negritude é o ano de 1933, quando 3 estudantes de Paris editam o jornal Les Etudiants Noirs. O uso da palavra negritude coube ao estudante Aimé Césaire. Como antilhanos, tinham vergonha de ser negros, procuravam todos os tipos de perífrases para designar um negro. Dizia-se um negro, um homem amorenado e outras besteiras como essas. Então, nós tomamos a palavra negro como uma palavra desafio. Era um termo de desafio. Era um pouco a reação de um jovem em cólera. Já que tínhamos vergonha da palavra negro, retomamos a palavra negro. Devo dizer que quando fundamos o jornal, eu queria chamar, na verdade, de Les Etudiants Negres, mas houve uma grande resistência no meio antilhano. Alguns pensavam que a palavra negro era por demais ofensiva, por demais agressiva. Então, tomei a liberdade de falar negritude. Havia um desejo de desafio, de afirmação violenta de nós mesmos na palavra negro e na palavra negritude. Explicou. O termo negritude consolidou um movimento de reafirmação dos negros de sua identidade afro, combate à concepção eurocêntrica do mundo, tendo também uma finalidade política.
levar negros e negros a saírem da posição de assujeitamento com a qual precisavam conviver durante os longos anos de escravidão, que teve início no século XV e cujos traços podiam ser percebidos até o século XIX. E da assimilação da cultura branca, como se fosse a sua, e assumissem a postura de emancipação, ou, usando a expressão pertinente, serem empoderados e assumirem sua condição de afrodescendentes. Um afrodescendente não somente ostenta uma aparência negra, canta, dança, celebra, vive e cultua conforme a tradição afrodescendente. No Brasil, a primeira iniciativa de valorização da cultura negra coube a Francisco Solano Trindade, poeta, cineasta, pintor, ator, crítico teatral. Nascido em 1908, em Recife, fundou em 1936 o Centro Cultural Afro-Brasileiro e a Frente Negra Pernambucana. Ele defendia que os negros e negras brasileiras deveriam assumir sua identidade e lutar contra a discriminação. No entanto, não foi ele o primeiro negro a marcar seu nome na história nacional. Temos Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, como símbolo de resistência contra a escravidão no século XVII. Por mais de 15 anos, liderou o Quilombo até ser assassinado em 20 de novembro de 1695. Para homenageá-lo, celebra-se no dia de sua morte o Dia da Consciência Negra. O racismo surge de uma dupla necessidade: defender-se e se justificar uma agressão. A política de separação ou segregação tem, portanto, a finalidade supostamente protetora, livrar-se dos maus e dos diferentes e aproximar-se dos bons ou dos iguais. Assim, se há raças boas e raças ruins, quanto mais pessoas nascerem na raça boa, maior será o desenvolvimento de um povo. Essa foi uma ideia defendida por alguns estudiosos no início do século XX, inclusive no Brasil. Nota-se, portanto, uma relação próxima entre eugenia, ou purificação da raça, e o capitalismo. A defesa da raça pura sustentou o nazismo e vários outros movimentos ao longo dos anos. Geneticistas mostram como a pureza da defesa racial não se sustenta. Se somos formados por mais de 25 mil genes e apenas 30 deles são responsáveis pelos traços fisiológicos, que muitos consideram como determinantes de raça, como cor do cabelo, pele dos olhos, formato do nariz e boca, não se pode falar em divisão racial ou em raça única. Além do racismo explícito, há também o racismo sutil, que assume muitas formas, como racismo aversivo, desconforto e medo de pessoas de determinada cor ou grupo. Racismo ambivalente, expressão exagerada de sentimentos diante de pessoas de determinado grupo. E racismo cordial, cortesia com pessoas negras, por exemplo, e brincadeira sobre sua cor da pele. O racismo sustenta o preconceito e este promove a restrição da liberdade e da desigualdade, alimenta a justiça e é transmitido basicamente pela educação. São geradores do preconceito, ignorância, educação domesticadora, egoísmo, intolerância e medo. José Tiago Reis Filho, ele observou que pessoas negras enfrentam 3 tipos de discriminação: ocupacional, quando tem dificuldades de emprego; salarial, dificuldades em ter salários iguais aos brancos; e pela imagem, a exigência de boa aparência associada à cor da pele branca. No entanto, percebem-se movimentos de recusa ao preconceito e à discriminação por parte de afrodescendentes que se instaura no que René Desprestes denominou de marronagem, além da educação contra o preconceito. A marronagem, ou a reação às opressões sociais e racial, se deu e ainda se dá pela participação em revoltas armadas e por marcas na sociedade através da música, da dança, da culinária, da literatura, da vida familiar e da fala.
Um dos exemplos de participação dos negros em revoltas armadas no Brasil foi a Revolta da Chibata, em 1910, quando marinheiros se rebelaram sob o comando de João Cândido, o almirante negro, contra os castigos físicos e as humilhações. A marronagem pode também ser pacífica, em que a vitória sobre a exclusão da cultura negra ou afrodescendente se dá pela ocupação de espaços artísticos e estéticos, demonstrando sua beleza e poder de transformação. Na música, vemos cantores, cantoras, compositores negros trazendo os novos ritmos e se destacando nos cenários nacional e internacional. Na dança, nos esportes, a presença de negros também é notável. A marronagem pode ser percebida através da influência da cultura negra na religião, seja na manutenção dos ritos afro, seja nas religiões cristãs, católica e protestante. Está na hora de dar um basta no preconceito e na discriminação, não é mesmo?